Papaya Rules. Para dar o contexto de novo, McLaren fez a estratégia na corrida ali de parar um pouco mais para o final. Pararam primeiro o Oscar Piastri, que teoricamente deveria parar depois o Lando Norris, mas pararam o Piastri primeiro para se proteger do Leclerc. Depois pararam o Lando Norris, deu um problema no pit. O Piastri passa o Norris, a equipe manda ele devolver a posição e depois vocês estavam livres para brigar, mas não teve ultrapassagem. E aí? Na minha opinião, o Piastri tá ganhando crédito com a equipe. Caso as coisas apertem mais pro final, ele tem uma carta pra ele jogar. Eu acho que ele tá com uma vantagem ok, não quer dizer nada essa vantagem, faltando ainda 8, 9 grandes prêmios, né? Isso, ele tem 200 e tantos pontos em jogo, eles estão só... Não, tá 30 só na frente, 30. Tem 30, então assim, isso pode virar... 2 finais de semana pode virar o jogo. Porém, ele tá com uma cabeça, beleza, eu vou ficar aqui, meio que vou beliscar uma aqui, mas eu não preciso arriscar muita coisa, porque eu tô com uma pequena vantagem, mas também eu acho que ele tá sendo um pouco team player pra poder, quando ele precisar também, ele fala, cara, eu ajudei pra caramba, não precisava ter devolvido a posição por um erro da equipe, desculpa, mas agora eu não vou fazer, independente do que for acontecendo daqui pra frente, entendeu? Tipo, então... É lógico que ele vai se arrepender muito disso se ele perder o campeonato por menos de 3 pontos. Eu acho que não é o caso. Eu acho que ele vai ganhar o campeonato. Mas eu acho que essa decisão não teria sido essa se tivesse faltando 3 corridas, né? É que tá faltando ainda, um pouco mais de um terço do campeonato. Mas se tivesse faltando 3, 4 corridas, eu duvido que ele teria feito isso. Ele teria ficado a posição dele, entendeu? Ele deve talvez ter uma regra entre eles que essas coisas vão ir até etapa X, entendeu? Até lá. Talvez até garantir o construtor. Que eu sei que tá muito, encaminhado. Sim. Mas talvez até meio que garantimos o construtor, aí vocês fazem o que vocês quiserem. Eu acho que talvez ou isso, ou garantir do piloto que vai ser um dos dois, entendeu? Garantiu que vai ser um dos dois. O Max não vai conseguir. Que o Max não conseguiria. Agora, beleza. Nesse ponto em diante, agora cada um por si. Vocês se matem. Tá. Eu acho que mais ou menos por aí. Querido, você que é chefe de equipe hoje também, além de ter sido piloto, e defensor de ter 2 pilotos. Piastri claramente não gostou do recadinho que deram pra ele, daquele telefonema que ele recebeu no meio da corrida, tanto que ele mandou a mensagem de volta no rádio, a hora que ele tava chegando pra frear, acho que na primeira chicane. Daí, de novo, no final da corrida, ele foi vocal a respeito daquilo que aconteceu, só que menos do que durante a corrida. Mas eu acho que ele quis mandar o recado para todo mundo, ó, pessoal, ok, team player, como foi dito aqui agora, só que eu não tô contente com isso. Agora, o que eu queria comentar é o que tantas pessoas comentam, né? De uma certa maneira, o resultado é manipulado, né? Porque, entendeu? A parada de boxe faz parte da corrida. Se um carro tem azar e o outro não tem, faz parte da corrida. A vida é assim. Quantas oportunidades que quantos seres humanos não perdem ao longo da sua carreira profissional porque a estrela naquele dia resolveu não brilhar em cima dele. E não é por falta de talento. Às vezes ele até tem mais talento, só que não aconteceu daquele jeito. Então eu já enxergo como um resultado manipulado. Agora o outro cenário que eu também pinto é, por exemplo, eles perderam tempo, né? Na hora que o Piastri tirou o pé, então vamos falar o quê? 1 segundo, 2 segundos? Entre 1 a 2 segundos, porque eles estavam relativamente próximos, porém perdeu-se tempo. Tem que tirar o pé, outro Exatamente. Chegar, faltando 3 corridas para terminar a prova, na segunda... faltando 3 voltas para terminar a prova, na segunda de Lesmo, o Max escapa na brita. E ele perde X vantagem que ele tinha, tudo bem que era uma vantagem confortável, mas ele perdeu. Vamos supor que ele foi lá longe até ele voltar, voltou com o pneu sujo,
Só que se a McLaren não tivesse perdido esses 2 segundos para trocar de posição, ele estaria 2 segundos mais próximo do Max e de repente eles poderiam ter vencido o Grande Prêmio com o Piastri. E eles deixaram de ganhar o Grande Prêmio por causa disso. Então, tem um ditado que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que isso é bem diferente da Europa, só termina quando termina. It's only over when it's over. Então você tem que lutar até a última curva. A hora que não deu mais, que o carro da frente realmente passou na linha de chegada, tomou a bandeira quadriculada, daí que aconteceu. Daí que terminou. Então eu fiquei bem surpreso com essa atitude da McLaren. E se você perguntasse para mim como chefe de equipe, ou como, enfim, qualquer coisa que você queira chamar, eu estaria completamente contra. Você não teria feito assim? Não, de jeito nenhum. Tipo, inverte. Não. Por quê? Aconteceu. Você acha que eles fizeram de propósito? De colocar... Sim, dá um problema no... exatamente. É óbvio que não. Porque se o carro do Piastri quebra, eles precisam ter o carro backup para dar o calor no Max. Se o carro do Lando quebra, o Piastri tem que estar bem. Então é óbvio. E também a McLaren, como equipe, eles querem terminar em primeiro e segundo. Eles não querem terminar em segundo e terceiro e nem em primeiro e terceiro. Eles querem terminar em primeiro e segundo. Não, esse ponto de vista eu não tinha parado para pensar, achei bem interessante. E uma coisa que muita gente comentou foi assim: a McLaren tá redefinindo esse tipo de ordem de equipe. Eu lembro de um caso... Mas redefinindo em que sentido? De você... aconteceu algum problema e os caras fazem... Mas antes da gente passar pra frente, guarda esse assunto, mas se fosse ao contrário? Se fosse o Piastri que estivesse liderando, ou na frente dos dois, e tivesse acontecido a coisa do pit com ele, e o Lando passou pra frente, será que a equipe teria feito a mesma coisa? Tá, porque você tá falando que o Lando é o queridinho do Zac Brown, é isso? Porque o Lando tá um pouco mais pra trás do campeonato, né? Teve a quebra do motor. Que foi talvez culpa da equipe. Aí agora, beleza. Piastri, o Lando tava liderando. Desculpa, ao contrário, né? Piastri liderando, deu um problema no pit com ele, o Lando passa pra frente. Será que a equipe Então, teria feito a mesma coisa? Por exemplo, esse ponto é muito interessante. Foi meio que aconteceu na Hungria no ano passado. Que também, ele lembra que o Piastri estava na frente, aí o Lando vai, passa também ele, depois devolve a posição e a gente ficou até se questionando, e se o Lando perde o título para aquele momento... por pouco ponto em relação ao Max. Aquele momento em que a McLaren estava crescendo e tirando diferença. Então, sim, já teve também esse cenário do outro lado. Eu acho que vai ser bem interessante, por mais que o campeonato só tá na mão de dois caras, vai ser bem interessante esse fim de ano entre os dois. E eu acho que tem o cenário número 3. Eles estão brincando, fazendo essas brincadeirinhas agora, um tira o pé pro outro, vamos dar igualdade para ambos os pilotos, porque o Max não tá na briga. Porque se o Max estivesse na briga, eu não sei se eles estariam com a mesma mentalidade de ficar brincando. Não. Então, com certeza seria diferente. Óbvio. Porque, vamos supor, se o Max tivesse, o Piastri voltou na frente, deu aquele problema lá na parada de boxe lá do Lando, o Max tá no câmbio do Lando. E aí, o que você faz? É que o Leclerc tava longe. Exatamente. Porque se o Leclerc... Não, se o Max tá bem no campeonato e ele tá no câmbio do Lando, você ia falar pro Piastri tirar o pé pra... É que o Leclerc, assim, Então, tava tão... Toda a estratégia ali foi feita para você parar primeiro... A estratégia padrão era primeiro parar o Lando e depois parar o Piastri. Porque geralmente você para primeiro quem tá na frente. Mas fizeram parar o primeiro o Piastri pra defender a aproximação do Leclerc. Eu tinha entendido que eles passaram o rádio pro Lando e o Lando falou, não, pode parar ele primeiro. Então, por causa disso, a gente tá pensando pra não perder a posição, entre aspas, proteger do Leclerc. E ele, não, beleza, ok, vamos fazer isso. Não. E aí depois, deu o Melelê na frente ali. Mas eu lembrei de um caso que muita gente fala assim, a McLaren fazendo coisas que nunca fez na vida. Não, em 98 eles fizeram uma situação bem parecida com o Hackney e com o Coulter na Austrália. Da primeira prova do ano, teve um erro de comunicação com o Hackney, eles estavam primeiro e segundo, sobrando.
E aí teve um erro de comunicação que era pro Hakkinen ir pra box, mas não tava pronto. Então o Hakkinen passa no box, no pit lane inteiro. Nossa. Passa, de limite, velocidade. Na outra volta ele vai e para, e a McLaren ordenou a troca de posição. Tanto que o Coulthard, na 2 pro final, cede a posição ali pro Hakkinen, pro Mika Hakkinen ganhar a prova. Então assim, a McLaren já fez isso no passado. Mas é outra gestão, não tem nada a ver. É outra equipe. É Ron Dennis. Gestão, eu sei. Tudo bem, mas... o McLaren, assim, de algo que muita gente fala assim, que absurdo que aconteceu. Isso já aconteceu em 98, uma situação bem parecida. Mas, usando o mesmo exemplo do Ron Dennis, em 88, quando teve aquela supremacia da McLaren, que eles ganharam 15 provas das 16, eu não lembro em nenhum momento de ter, muito pelo contrário, né? Daí saiu uma briga de foice entre o Senna e o Prost, né? Especialmente de 89 para 89 que foi mais tenso ali, mas 88 já teve algumas... Exatamente. Então, já teve algumas situações, se eu não me engano, eu preciso até voltar a lembrar um pouco, mas já é muito tempo, muita corrida, mas eu acho que foi em Imola, teve uma situação onde o Prost se aproveitou, eles tinham combinado alguma coisa. Foi 89, então, que o Prost acabou passando ele na primeira volta, não era para ter passado, quem largava na frente. Era o pacto de não agressão. Que aí então, o Prost largou melhor e passou o Senna. Aí teve a segunda largada, por causa do acidente do Berger. Tá. E na segunda largada o Senna passou o próximo. Assim, uma coisa é você largar e passar, outra coisa é você atacar na primeira volta. Então acho que foi isso que aconteceu. Aí o Senna disse que o Ayrton alegou que não, mas era relargada, não era largada. Nosso pacto era pra largada. Só que daí a gente consegue ver uma diferença bem distinto, né? As duas eras, né? 89 comparado com hoje em dia. Hoje em dia eles se respeitam, não sei se respeitam é a palavra correta, mas respeitam as ordens da equipe muito mais do que naquela época, né? Vai ver porque a gente tá falando de dois gigantes, né? O Prost e o Ayrton. Já eram... Então, personalidades claramente diferentes do Piastri e do Lando e, não sei, é uma combinação de épocas da Fórmula 1 diferentes. Boa, interessante também isso. O Max até caçoou ali no rádio, tipo, como aqui os caras trocaram de posição? Ele zoou eles um pouquinho. Mas o Lambiase também, tipo, na hora assim, não, isso aqui não é da nossa conta, aqui vamos, foca aí no que você tá fazendo e vamos seguir na frente. É isso, quero saber o que vocês acham também, coloca aqui nos comentários, galera do chat deve estar pegando fogo ali, mas achei uns pontos de vista interessantes aqui sobre eles.